Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma orientação do PET 4, né? Estamos na semana 3 e eu espero que vocês estejam aí descansados, né? Tivemos um recesso de segunda-feira e o feriado de ontem. O eixo temático, gente, para essa semana 3 é compreensão e produção de textos, os conteúdos relacionados à redação exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio, que é a redação do Enem. As estratégias argumentativas é o assunto desta semana, tá bom? As estratégias, gente, são meios pelos quais vocês vão organizar a argumentação de vocês, tá bom? Nessa produção. Então, nós vimos na primeira semana a introdução. Na segunda semana, nós vimos o que? Desenvolvimento. E nessa terceira, nós vamos ver as estratégias argumentativas que vocês podem utilizar no desenvolvimento, que são 2 parágrafos ou até 3 parágrafos de desenvolvimento vocês podem fazer, né? Lembrando que vocês podem usar mais de uma estratégia por parágrafo, tá certo? Mas devem tomar cuidado com o excesso, tá bom, gente? Então, nós temos aqui, ó, vários exemplos de estratégias argumentativas. A primeira aí, nós temos a exemplificação. O que é exemplificação? É colocar exemplo, é isso mesmo, apresentar um fato ou cenário que confirma uma tese, que demonstre uma verdade, tá certo? Então, é bem interessante fundamentar esses exemplos através de algo que vai passar veracidade, algo que é verdade, né? Para não deixar nenhuma sombra de dúvida naquilo que você está argumentando. Então, olha um exemplo. Certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam. Aí vem a exemplificação, como o massacre dos judeus pelos nazistas. Então, aí é colocado, né, a parte do Holocausto aí como exemplo, tá bom? Vem essa tese aqui, aí vem demonstrando aqui um exemplo, trazendo um exemplo para passar credibilidade, para reforçar esse exemplo, né, citado pelo redator. A enumeração é também uma estratégia muito utilizada. O que é enumerar? É fazer uma espécie de lista especificada, uma relação metódica de algo. Normalmente, a gradação é em uma enumeração. Há uma gradação, né? Ou seja, da parte crescente para decrescente ou decrescente para crescente, e vice-versa. Então, vamos ver essa enumeração. O Brasil, se quiser deixar de ser um país de desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido, precisa urgentemente de algumas mudanças. Aí vem a parte da enumeração. Quais são essas mudanças? Investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego, etc. Então, essa é a parte de enumeração. São alguns meios que vocês utilizam aí para enriquecer o desenvolvimento. Fato histórico, gente, muito utilizado, né? É o quê? É algum momento, é a utilização de algum momento histórico para ilustrar a problematização feita. Você vai lá buscar na Idade Média, você vai na parte do Holocausto, né, que aconteceu na Alemanha. Você pode, através de um filme, também usar um fato histórico, um assunto de história que você viu explicado pelo professor, de literatura também, um fato que você conheça, que você pode utilizar, é muito interessante. Então, olha só um fato histórico aqui utilizado. Tendenciosamente, a religião, principalmente a católica, sempre esteve envolvida com a política. Aí vem aqui o fato histórico. No golpe militar de 64, a igreja esteve ao lado dos militares. Então, isso aqui é um fato histórico que aconteceu em 1964. Só após os seus terem sido perseguidos e torturados, passou a reagir e a lutar em defesa de seus membros, né? Então, a igreja católica esteve junto aos militares. E aí vem essa parte, né, desse fato citada aí em 64. Esse fato que aconteceu em 64 foi colocado para enriquecer, para fortalecer os argumentos, tá? Então, vem aqui, vamos ver a parte aqui da comparação. Comparar é confrontar elementos, identificando pontos de analogias ou de similaridades entre si, numa relação de igualdade, superioridade ou inferioridade, desde que esteja fazendo comparação, não importa se é fazendo a comparação de igualdade de um país igual ao outro, de um país superior ao outro, né, de um fato inferior a um que aconteceu num estado, em outro país, e assim por diante. Vamos ver essa comparação. Não há dúvida de que os eventos esportivos nos países em desenvolvimento os ajuda a modificar
o seu cenário econômico e social. Então, aqui está trazendo argumento, né? E aí vem a parte da comparação. Assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com investimento em transporte, o mesmo ocorrerá no Brasil. Então, há uma comparação aí, né, de que a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego aí, investindo na questão do transporte, desculpa, no investimento em transporte, né? Então, como houve esse investimento, houve aí a modificação no cenário econômico e social da África do Sul. Então, isso também pode acontecer no Brasil se for feito da maneira como foi feito na África do Sul. Então, é uma comparação, ok? Uma contraposição é contrapor, significa confrontar, se colocar pondo lado a lado os certos elementos. Então, segundo uma enquete realizada pelo BVA para o vespertino Le Parisien, né, uma expressão aí francesa. Então, foi colocada então essa argumentação, aí vem a parte da contraposição. Segundo uma enquete realizada, né, pelo Vespertino, 58% dos franceses são favoráveis ao casamento homossexual, ante 63% no ano passado. Por outro lado, 50% entre eles não são contrários à adoção homoparental, ante 56% no ano passado. Então, a fonte aqui é Gianni Carta, né? Foi publicada em 6/11/2012. Então, é a fonte aí onde foi retirada esse argumento, né? Essa contraposição aí, tá certo? Então, essa parte negrito aí é a contraposição de uma tese que foi colocada, de um argumento, tá certo? Causa e efeito, muito utilizado também. Você coloca a causa, né? O que aconteceu ali, o fato acontecido, e os efeitos dela, esses efeitos são as consequências. Então, muitos dos nossos, a argumentatividade feita por meio, o que é causa e efeito? É a argumentatividade feita por meio de análise da causa de um efeito e da causa de um fato e dos efeitos, que são as consequências dele. Vamos ver? Muitos dos nossos atletas, ao longo de suas carreiras, precisam apelar para a vaquinha online, para a ajuda de amigos e familiares, para se manterem no esporte. Isso aí é uma causa, né, gente? Está colocando um fato. Essa falta de estabilidade reflete no desempenho dos atletas nas suas competições. Isso aí é um efeito, é uma consequência. Então, quando os atletas buscam essas estratégias de apelar para uma vaquinha, de ajuda de amigos, familiares, pode haver a falta de estabilidade. Eles ficam desestabilizados em relação aos desempenho deles nas suas competições. Então, isso aí é um efeito, tá bom? Dados estatísticos. É o que, gente? A utilização de dados estatísticos publicados por pesquisa de órgãos oficiais, tá certo? Então, é importante sempre apresentar a fonte. Toda vez que vocês forem colocar um dado estatístico, vocês precisam colocar a fonte de onde foi retirada aí, tá? Então, precisa trazer uma referência bibliográfica, ok? Então, o Vox Populi, né? O Vox Populi fez recentemente uma pesquisa de âmbito nacional. Deu o esperado. Então, essa pesquisa deu o quê? Qual foi o dado? 48% dos entrevistados disseram simpatizar com algum partido. Então, isso aí é o dado estatístico, né? Que essa Vox Populi, né? Populi fez recentemente. Então, houve aqui, né, a parte específica da referência, tá? Marcos Coimbra, 30/5/2012. Então, foi aí a fonte retirada. Definição. O que é definir, gente? É você colocar o conceito, o que é, né? Exemplificar, colocar o que significa. É retratar, é descrever, é explicar algo em sua natureza. É mostrar o significado de algo. A definição pode ser objetiva ou subjetiva. Você pode colocar de uma forma bem clara, bem explícita ou subjetiva, através de sentimentos, através de emoções, né? Segundo Barbosa Filho, o amor é um sentimento sublime, que supera os problemas e diferenças, resiste ao tempo e se fortalece com a distância. Esse é um argumento feito de forma subjetiva. É a partir desse sentimento que muitas pessoas entregam suas vidas a favor de outros. Então, você pode usar um termo aí, você pode ter um tema bem
é bem polêmico, bem político, econômico, e você pode usar como definição, descrever algo aí bem subjetivo. Então, segundo Barbosa Filho, olha só, ele usou o amor, um sentimento bem subjetivo aí para expressar, né, um argumento. Tá certo, gente? Então, argumento de autoridade, também muito utilizado, né? Os alunos gostam muito de falar sobre uma pessoa, sobre uma instituição. Essas autoridades, a gente, podem ser estrangeiras ou nacionais, tá bom? Pode ser uma pessoa e pode ser uma instituição. Ó, uma autoridade pode ser uma pessoa ou até mesmo uma instituição, desde que tenha prestígio social, desde que seja conhecido popularmente por todas as pessoas. Ah, não adianta falar de um vizinho seu, porque, né, quem vai ler a sua redação lá no Enem não conhece seu vizinho. Então, você precisa citar alguém de prestígio social, alguém que seja popular, alguém que seja conhecido de forma nacional, né? Seja um presidente, que seja um ator, que seja um cantor, que seja um atleta, tá certo? Que seja conhecido. Tal recurso é muito relevante na argumentação. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Então, isso aqui é um argumento de autoridade, porque você citou quem? Uma autoridade aqui, tá? Um sociólogo. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Então, foi colocado um argumento aí desse sociólogo aí, Durkheim, tá? Em relação à preparação do preconceito religioso, tá bom? Olha a contra-argumentação. O que é isso? Já fala contra-argumentar. É refutar. Contra-argumentar é apresentar um argumento em contrário, ou seja, expõe uma ideia para depois refutá-la. Então, você expõe ali a sua ideia, depois você vai negar ou reduzir a importância daquela ideia, a fim de quê? De demonstrar que a tese defendida, que é a contra-argumentação, é melhor que a refutada. Então, olha só, muito se diz sobre a falta de possibilidades de permanência de pessoas mais pobres na universidade, que é a tese refutada. Aí vem no entanto, né, a tese refutada. No entanto, é importante que se saiba que a criação e a manutenção de políticas públicas e acesso e permanência do ensino superior é possível vermos a história mudar. Essa é a tese defendida aí, né? Então, a parte refutada é essa primeira e a tese defendida é a segunda aí, tá certo? Então, muito utilizada essa contra-argumentação. A pergunta retórica, gente. Pergunta retórica é aquela que não exige uma resposta imediata, pois seu objetivo é provocar uma reflexão. Então, ali o redator coloca uma pergunta e ele não precisa de imediato já responder, não. Nem com sim, nem com não. Precisa responder com argumentos, vamos colocar ali, com especificação de fala, tá certo? Mas não precisa ser tão imediata, porque para causar uma reflexão no leitor, então é bem importante aí. Vamos ver um exemplo de pergunta retórica. Em vista da pacificação das favelas do Rio de Janeiro, a força militar vem sendo muito elogiada por sua precisão e competência. Olha a parte aqui da pergunta. Precisamos realmente de uma nova ação militar para restaurar a paz nas comunidades ou agora é o momento, nas paz nas comunidades, ou agora é o momento de levar cultura a elas? Então, é uma pergunta aí retórica, tá certo? Então, gente, para exercitar, é importante, né? Para exercitar o que nós vimos agora, nós vamos ver as atividades. Nós temos aqui vários trechos para vocês identificarem qual é a estratégia argumentativa utilizada. Então, conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Isso aqui é um trecho, né, falado sobre Aristóteles em relação à poética. E aí vocês vão usar aí qual a estratégia argumentativa utilizada, gente, em relação ao que nós vimos aqui. É uma pergunta retórica, foi feita uma contra-argumentação, um argumento de autoridade, é um dado estatístico. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão
identificar aí essa estratégia argumentativa, tá? Vocês têm agora o trecho aqui, vocês vão identificar também essa estratégia argumentativa. Segundo Albert Einstein, que é cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras ogerizas religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado, haja vista os dogmas católicos amplamente definidos no Brasil colônia do século XVI. Então, vocês vão identificar aí, essas duas estratégias, são duas, viu, gente? Nesse argumento aqui, vocês têm duas estratégias aí. Quais são elas? Identifique e justifique aí. Leia o trecho seguinte, e vocês vão identificar também estratégias aí, tá certo? Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preconceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Então, qual é a estratégia utilizada aí, gente? É uma contra-argumentação? É uma definição? Tá? É um dado estatístico, tá? Vocês vão colocar, é uma enumeração? Então, vejam lá. Leia a quarta questão. O quarto trecho aí, vocês também vão identificar qual a estratégia que foi utilizada. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa. E destas, 15% envolve violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Então, as principais vítimas aí que sofrem de intolerância religiosa, 15% envolvidos aí são os fiéis, as vítimas fiéis são afro-brasileiros, tá bom, gente? Então, vocês vão identificar quais foram as estratégias utilizadas, tá? E quando vocês identificarem isso, vocês vão ficar vamos colocar assim, mais práticos para perceber as estratégias que vocês precisam utilizar na realização do Enem, tá bom, pessoal? Então, fique com Deus. Qualquer dúvida aí, estarei à disposição de vocês. Até a próxima videoaula.